Bem, amigos da Rede Base. É brincadeira, viu, gente? Não tem rádio base nenhuma, não. Eu sou Marcos Ribeiro, do famoso blog mais ou menos conhecido Rádio Base, né? E abrimos esse podcast aqui em vídeo para falar um pouquinho, comentar um pouquinho as coisas do rádio, certo? Certo, que bacana, que legal, é isso aí, meu amigo. E nós vamos comentar com o assunto, com o bochicho da semana, que não seria outro senão o anúncio da Jovem Pan, a poderosa Jovem Pan, dizendo que vai começar a veicular músicas sertanejas em sua programação. Tá todo mundo assim poderoso. Ó, Jovem Pan fazendo músicas sertanejas na programação. Ó, meu Deus. Ó, que será que aconteceu? Ó, calma, gente, vamos devagar, sabe? Vamos devagar. Que é o seguinte, a questão é puramente mercadológica. Eu tenho certeza que o Tutiano está fazendo isso por convicção, né? Até porque o gosto musical dele não inclui música sertaneja. Ele deve estar fazendo por uma questão mercadológica, né? Tá uma crise muito grande no rádio, então os investimentos caíram muito em termos de publicidade, né? Por causa dessa crise. Eu particularmente há 35 anos eu trabalho, né? Desde moleque, em tempo de fábrica, trabalhava esse tipo de coisa. E eu posso dizer que a coisa tá brava. Eu nunca vi uma crise tão grande como essa. Tá feia mesmo. Sabe, os anos aí que nós tivemos aí dos governos anteriores, ó, prejudicaram demais, viu? Foi a crise, acho que nem no tempo dos militares a coisa foi tão feia assim. Enfim, nós não estamos aqui para discutir a questão da crise financeira em si. O fato é que, como todos os setores da economia, né, entretenimento, diga-se passagem, né, comunicação, onde está inserido o rádio, o rádio foi afetado grandemente. Então você não tem mais aquela publicidade institucional de prestigiar a marca, o veículo, sabe? De você pegar por exemplo, como se fazia antigamente, 10 anos atrás na Rádio Cultura, você tinha um programa de qualidade, não tinha tanta audiência, mas tinha prestígio. Então ia lá a Fundação Telefônica, Leite Ninho ia lá e patrocinava o programa, né? Colocava sua marca para marcar presença. Ó, nós estamos aqui prestigiando o programa, sei lá, do Salomão Schwartzman lá, o Diário da Corte, né? Diário da Manhã. E eu me lembro muito bem que nessa época, 2007, antes dele ser tirado de lá, que é a primeira vez que ele foi retirado de lá, ele tinha 5 anunciantes e fortes. Era Leite Ninho, era Nestlé, era a Fundação Telefônica, tinha, acho que, Bradesco também. E hoje em dia, com muito custo, o único programa que tem patrocínio é o Bradesco, porque ele deve ter lá as relações dele lá com o Bradesco, tal, gostam dele, enfim, esse tipo de coisa, né? Mesmo assim, é um patrocínio restrito, não só patrocinam o programa dele, mas patrocinam outros programas da grade da TV Cultura, mas no rádio é só o dele, né? Isso numa emissora educativa, né? Que teoricamente não precisa de publicidade para sobreviver, né? Agora imagina uma emissora comercial, que você não pode nem pensar, vou fazer um programa de alto nível, tal, música clássica, mas se não tiver anunciante, não adianta nada. E tem isso, negócio, se não tiver anunciante, mas esquece, vai fazer outra coisa da vida, não dá pra fazer. Eu mesmo estou aí com o meu programa paradinho, se alguém quiser anunciar, pode anunciar, é só procurar o Denilson, né? Mas eu pretendo colocar no ar logo logo, por quê? Porque não tem anúncio, não tem patrocínio, não tem apoio, né? E não sou só eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, eu sou pior que muita gente, mas enfim, isso é outra história. E o rádio foi afetado dessa forma, porque só vai ter anunciante, patrocínio, quem vai financiar o programa, quem vai financiar a emissora no ar. Você tem, infelizmente, duas formas. Uma é arrendando para alguma igreja que esteja disposta a pagar o que você quer, que você precisa de aluguel. É irregular, mas todo mundo faz. É complicado essa história aí, né? Deixemos para uma outra hora, com mais afinco. E outra é tendo anunciantes. Para ter anunciantes você precisa ter uma audiência. E não adianta ter uma audiência de 5 mil e dizer que é qualificada. Tem que ser uma audiência grande, que desse grande você vai tirar uma parte que você tem certeza que vai acompanhar seu trabalho, né? E que vai comprar principalmente os produtos que são vendidos, né? Eu acho até um contrassenso que tem uma emissora aí, pública aí, que agora diz que nós não vendemos publicidade, nós não queremos que você compre nada. Eu falei, também não precisa, né? Porque essa emissora aí já tem a verba garantida, né? Que vem do erário, né? Ou seja, vem do nosso dinheiro, dos nossos impostos, então não precisa mesmo vender nada, né? Agora as outras que não tem essa benesse, né? Não esse tipo de benesse,
precisa correr atrás. Então, o Jovem Pan certamente está tendo muita dificuldade para vender sua programação musical, né? Porque o gosto do público caiu, né? Na avaliação de alguns e também na minha avaliação também, né? Então, por esse gosto, o público-alvo lá dos 15 ao 29, né? O chamado 15-29, segundo os dados dos institutos de pesquisas, é um público homogêneo, mas tem um gosto muito... Estômago de avestruz, sabe? Que come tudo, né? Estômago de avestruz e boca de cabra, que come qualquer coisa. Então eles podem ouvir tanto Tchaikovsky, Brahms, pode ouvir jazz com Joe Coltrane, com Buddy Guy, Buddy Holly, Rolling Stones, rock progressivo, né? Pode ouvir até essas bandinhas, bandinhas neo alternativas aí de São Paulo, underground, pode ouvir heavy metal, como pode também ouvir axé, pagode, sertanejo. Então eles, sabe, eles ouvem qualquer coisa que eles se identificam, eles ouvem, não estão nem aí se a música é boa, tem qualidade, eu digo qualidade musical, né? Não qualidade, né, conceito elitizado da coisa, qualidade musical mesmo, o cara canta direitinho, o cara toca direitinho e tal, o que infelizmente não é o que acontece hoje. Aí vai falar, mas isso sempre teve. Não, realmente não é a primeira vez que a Jovem Pan tenta se aventurar na seara da música popular, né? Da música do povo. Em 89 lá eles começaram a tocar Joana, Fábio Júnior, Rosana, Yahoo, até porque eles também promoviam os shows desse pessoal, né? Que há muita gente, foi uma fase pós-rock brazuca dos anos 80, né? Só que não pegou bem porque a Jovem Pan não é a seara, não é o DNA da Jovem Pan, né? E a Jovem Pan já era, sempre foi uma emissora forte em termos de música pop, né? Desde 80, 81, quando deixaram de ser apenas um vitrolão e contrataram lá Paulinho Leite, Serginho Leite, né? Os locutores lá da Rádio Cidade para fazer o esquema deles, certo? Então, é isso. E o que acontece? O que pode acontecer de errado com a Jovem Pan? Pode não dar certo. E nós temos antecedente. Em 89, lembra? Em 2004, 2005, estava com o modelo cansado, né? Já não se ouvia mais rock como se ouvia nos 10 anos anteriores, né? A rádio rock ainda era rádio rock, era uma referência, mas o público jovem não estava querendo mais ouvir rock, pop, estava mais preocupado em ouvir pop, aquele pop mainstream da Billboard, não estava tão preocupado com o rock, que acaba sendo uma coisa alternativa mesmo no universo pop americano, né? E eles resolveram concorrer com quem? Com a Metropolitana, com a Rádio Disney não tinha, né? Com a Energia 97, com a Transamérica, com a Mix, eu sempre me esqueço da Mix, não sei porquê, e com a Jovem Pan, que era a top, embora não fosse líder de audiência, era a rádio top desse segmento, né? Eles fizeram aí durante 6, 7 anos, tiveram patrocínio da Nestlé, com o negócio da Name Right, né? Festa 89, mas acabou não dando certo, a rádio foi caindo cada vez mais, até que o seu Camargo lá, o seu José Camargo, pai do Camarguinho lá e do Camarguinho, parece o nome do filho do seu Francisco, né? O Júnior Camargo e Neneto falaram, vamos vender a rádio, já tinham vendido a Nativa para poder ficar com a Alfa, aquela coisa toda, né? Aquela transação com a Band lá e com o Zé de Abreu, Paulo Abreu, né? E o que aconteceu? Eles chegaram à conclusão, o seu Camargo falou, vamos ter que vender a rádio, porque não está faturando nada, a audiência está baixa, e aí, como é que faz? Perdemos o patrocínio da Festa 89, como é que a gente vai tocar, né? E a rádio tinha até uma audiência mais ou menos, mas não tinha, assim, digamos, credibilidade, entre aspas, né? O pessoal não identificava como a rádio pop, sempre identificou como a rádio rock, desde o começo, nos 20 anos anteriores, sempre foi a rádio rock, para o bem e para o mal, né? Umas fases foi melhor, outras fases foi mais alternativa, foi meio xaropona, foi meio água com açúcar, meio farofa, como dizem lá no Rio, né? Rock farofa e tal. Mas era sempre a rádio rock, era a referência a rádio rock em São Paulo 89. Aí eles perderam essa referência, foram se aventurar onde não sabiam, quebraram a cara até que alguém iluminado, né? Um gênio, como diz o nosso Anderson Chene, né? Algum gênio do bem, né? Com J. Não, no caso aí com G, né? Falou, não, gente, então vamos voltar a fazer rádio rock. E o Júnior apostou, não, bancou, né, perante os irmãos da família, não, vou fazer essa rádio voltar. Se não voltar, aí vocês podem alugar, fazer o que quiser, a gente vai fazer outra coisa da vida. E deu certo, né, fizeram a campanha, né, contaram com o apoio das redes sociais, inclusive desse pobre blogueiro que vos fala.
né? Eles voltaram, o público, mas não foi por minha causa não, né, gente? Foi por minha causa, ó, por causa do pessoal que gosta de rádio, que tem blogs por aí afora, curtia 89, é fã da 89. Sim, tava órfão, apesar de ter a Kiss, mas a Kiss é outra jogada meio diferente que eu vou comentar outro dia, né? E ela voltou com força total, tal, primeiro ano, aquela novidade toda. Aí deu uma refreada, porque o mercado já não era o mesmo 10 anos atrás, quer dizer, eles perderam o bonde da história. O mercado, mesmo do público de rock, mudou. Era um público mais velho, não era um público como era de 2005, 2004, uma molecada. Hoje em dia o público que ouve rock é um público mais velho, acima de 25 anos, 26 anos. É um público classic rock por excelência, né? Masculino, tal, aquela coisa toda. Ou seja, o público da 89 é um público muito parecido com o da Kiss. Questão de geração, tá? Outras coisas que não vou entrar em detalhes agora, que botei para exíguo escasso de minuto e eu tenho que botar isso daqui no ar, né? E deram certo, tá aí, né? Tem um apoio nesse meio tempo criaram aquele programa Encrenca na Rede TV, né? Que é mais ou menos similar ao Pânico. E está dando mais certo no que o Pânico na televisão, tanto que o Pânico está tendo que se mexer porque está perdendo anunciante por Encrenca. Supõe que seja isso, né? Está perdendo mercado. E a versão radiofônica do Encrenca original se chama Quem Não Faz Toma, que tem uma boa audiência, tanto é que vai na hora da Voz do Brasil, então a concorrência é menor e eles estão por aí. Se vai acontecer a mesma coisa com o Tutinha, não sei, não sabe, tem que se esperar. Por enquanto eles só anunciaram essa novidade aí para São Paulo, para interior de São Paulo, Minas, creio eu, né? Goiás, Mato Grosso, onde a música sertaneja é muito forte, é uma verdadeira indústria fonográfica musical que existe por ali, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Eu acho que a Jovem Pan não deveria sair do trilho, porque ela ainda está decidindo se vai virar uma rádio musical ou uma rádio jornalística. Eles estão esperando, na verdade, desocuparem os canais VHF da televisão, desligarem para poder usar a faixa estendida. Eles já fizeram essa experiência há 2 anos atrás, né? Parece que deu certo. Na faixa de 84,7 MHz, eles transmitiam experimentalmente, né, com autorização da Anatel. Parece que funcionou. E a gente não sabe ainda se essa faixa estendida vai dar certo, porque você vai ter, na base de aparelhos de rádio, você vai ter que mexer tudo, vai ter que trocar tudo, né? Porque nenhum aparelho de rádio é vendido aqui no Brasil. Se é que alguém ainda usa rádio, né, para ouvir rádio, né? Que a maioria eu vejo tudo usando smartphone, vai ter que combinar com os russos, né? Ou seja, com os fabricantes de rádio primeiro e com os fabricantes de smartphone depois, para nos aparelhos que vem com rádio embutido, não, rádio embutido mesmo, rádio, né, o aparelho, o chipzinho do rádio para ser ouvir FM diretamente, vai ter que estender a faixa dos 84 até os 108. Vamos ver o que acontece aí, né? Mas eu acho que não é uma boa ideia, não. A não ser que eles queiram fazer como faz a Transamérica, que eles tiveram uma boa ideia, pegar as redes das cidades maiores, né, dos grandes centros, que fizeram a Transamérica Pop, então pegaram São Paulo, Rio, Recife, São Paulo, Rio, Recife, Salvador, se não me engano também. Não, São Paulo, Rio, Recife, e essas rádios que não são tão sertanejas, né? Parece que não são tão afeitos ao sertanejo, que tem um pouquinho mais de pegada pop, e fizeram uma rede de 3 emissoras, e o restante jogaram para Transamérica Hits, que é comandado inclusive em Belo Horizonte, lá, que parece que sertanejo comanda lá também. Essa é uma boa solução que tiveram lá, parece que está dando certo. Ninguém falou em desmanchar esse arranjo aí, né? E tem a Transamérica Light também, que só são 2 emissoras, porque, né, em São Paulo só tem um canal mesmo, né? Se tivessem 2, talvez eles colocassem a Transamérica Light aí no ar. E é isso, vamos ver o que acontece aí. Eu acho que não é uma boa ideia para a Jovem Pan, porque é uma moda. Amanhã ou depois, o sertanejo, que é o pop atual, como disse bem Jolim Mazet num vídeo que eu postei aqui, né, que eu peguei o link, postei aqui, não vai estar mais em moda, né, vai sair da moda, vai estar fora de moda. Aí o Tutinha vai fazer o que? Vai mudar de novo? Vai voltar a tocar o que tocava antes? Eu não acho uma boa ideia, não. Pode ser que dê certo, a não ser que ele queira separar a rede, faça como a Transamérica fez, talvez dê certo. Então ele vai fazer um outro estúdio, uma outra, sei lá, Jovem Pan Hits, vai tocar só sertanejo, né, essas coisas aí. Manda o sinal daqui, comanda, sei lá, de Belo Horizonte, alguma afiliada, agora não sei como é que eles fazem, que eles não têm afiliada, né? Não tem emissora filial, tem só afiliada, né? E vamos que vamos socar a bucha aí.
né? Mas tudo isso está acontecendo, tudo foi sempre uma mera questão de dinheiro, como diria o nosso filhinho, eu já citei em outra postagem, né? Na rádio. Ei, sumiu de novo. Ah, tá aqui de novo. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria dizer, dar minha opinião. Eu ia escrever, mas para ficar escrevendo também, já escrevi tanto hoje, né? Nos blogs aí. E espero que você goste, prestigie a gente, dê um like aí, compartilhe. E voltamos mais à frente, quem sabe com imagem, né? Que dessa vez não deu para mandar por questões técnicas, né? Mas na próxima arranjaremos uma câmera maneira aí. Vamos que vamos. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau. E é isso aí. Curta, compartilhe. Acompanhe a gente pelo Twitter, que é mais fácil. twitter.com/marcosradiobase ou twitter.com/radiobase. Tchau, um abraço, até logo e fui.